Meu nome é Valdo Leite, tenho 41 anos, sou natural de Cajazeiras, fiz minha formação na UFPB, iniciei o curso em 2003, precisei dar uma pausa no curso devido a alguns concursos que eu fiz e voltei em 2007, concluindo o curso em 2011. Vou iniciar porque escolhi o curso de Educação Física, né? Sempre gostei muito de esportes, como eu falei, sou natural de Cajazeiras. Lá não tive a oportunidade de praticar vários esportes, pela condição mesmo que a cidade não nos dava de estrutura, né? Não tinha quadra de esportes para a gente praticar outros esportes como basquete, voleibol. Mas assim, sempre assistia muitos esportes na TV e sempre fui muito apaixonado. Por isso que escolhi trabalhar ou fazer o curso de Educação Física e minha trajetória no UFPB foi muito rica, né? Tive a oportunidade de participar de alguns cursos de extensão e foi lá também que eu conheci a minha esposa durante o curso. No 5º período a gente começou a namorar e hoje somos casados e construímos uma família e esse nosso centro de treinamento, né? Chamado Endurance. Durante a graduação, tive a oportunidade de participar de um grupo de extensão de Alexandre Sérgio, no HU, e que a gente também acompanhava os cardiopatas hipertensos na pista de atletismo. Pude ter acesso a dados e que me fez também hoje trabalhar com esses dados aqui no centro de treinamento, tá? Inclusive, essa minha participação nesse grupo de estudo foi determinante para que eu pudesse iniciar os trabalhos com treinamento de força. Como eu fui formado, minha formação em licenciatura plena, eu poderia atuar tanto na educação como no treinamento, né? E iniciei meus trabalhos pós o curso de Educação Física na licenciatura. Eu fui concursado, passei um ano dando aula no ensino fundamental, mas não me identifiquei muito com esse trabalho, pedi exoneração e fui buscar, né, alguma oportunidade com o treinamento de força, com a musculação. E numa entrevista que eu tive, fui bem sincero com a gerente de uma rede de academias que estava chegando aqui em João Pessoa, vindo de Pernambuco, de que eu não tinha experiência com treinamento de musculação, mas tinha participado desse grupo de estudo lá no UFPB com cardiopatas hipertensos e que gostava de trabalhar com esse público, principalmente idosos naquela época, né? Então ela disse que essa vaga era minha por ter essa experiência, porque ela ia montar um grupo especial um grupo chamado Gold, porque era para trabalhar com esses grupos especiais, cardiopatas, hipertensos e lesionados. Foi aí que eu fui selecionado. Então, essa minha participação nesse grupo de estudo foi determinante para conseguir o meu primeiro emprego na área de treinamento de força, na área de musculação. Já trabalhei com educação escolar, do ensino fundamental, durante um ano. Em seguida, tive experiência com ginástica laboral no SESI. E trabalhei em uma clínica de ortopedia, um trabalho voltado para recondicionamento de lesões. Primeiro, foi um sonho, né? Como eu falei, eu trabalhava com recondicionamento de lesões e eu tinha necessidade de ter um espaço em que eu trabalhasse com recondicionamento de lesão e evoluísse para a reintrodução desse atleta no esporte e para a melhora da performance, melhora do rendimento dele no esporte que ele praticava. Então, iniciou com um sonho e depois veio a necessidade, né? Como eu trabalhava como personal trainer, a gente fica se deslocando de um local para outro e sempre aquela sensação de estar atrasado naquela correria. Inclusive, um ano antes de abrir Endurance, eu me envolvi em 2 acidentes de carro devido a essa correria para chegar para a aula seguinte. Então, estava saindo do bairro dos Estados para ir para Manaíra e aconteceu de sofrer um acidente. Graças a Deus comigo nada aconteceu, mas foi algo bem forte em relação aos danos materiais. A outra necessidade era tentando ampliar, crescer a família, ter mais um filho, só dando aula de personal, atendendo um aluno por horário, financeiramente não estava suprindo as nossas necessidades. Então, pensando em ter mais um filho, a gente teve que colocar em prática esse nosso sonho de ter o nosso centro de treinamento para poder atender mais de um aluno por horário, tá? Então, hoje a gente atende 4 alunos por horário aqui na Endurance e que supra essa nossa necessidade. Então, foi um sonho que depois veio a necessidade de abrir o nosso centro de treinamento.
Eu construí minha metodologia de trabalho sempre voltado a dados, né? A trabalhar com dados e com base científica. Então, hoje eu aplico treinamento de força para fins de recondicionamento de lesão e performance esportiva. Então, eu sempre busco trabalhar com embasamento científico e utilizando dados. Para isso, a gente criou uma avaliação bem completa. Então, todo aluno que vem treinar aqui na Endurance, ele passa por uma bateria de testes. E aí, com essas baterias de testes, eu coleto dados e sei exatamente qual a necessidade desse aluno. Apesar de a gente trabalhar com grupos de até 4 pessoas por horário, cada atleta tem seu treino individualizado e a gente consegue alcançar os objetivos que a gente constrói com esse aluno na avaliação, tá? Então, utilizamos, como eu falei, sempre dados para prescrição de treino, e para isso uma ferramenta que a gente gosta muito de utilizar aqui na Endurance é o treinamento de força baseado na velocidade, porque realmente ele mostra se o treino está na dose correta ou não, se a gente está excedendo. Então a gente consegue ser mais preciso na hora de prescrever o treino, principalmente pensando em performance esportiva, para não exceder na dose que esse treinamento possa atrapalhar o treino específico, seja lá natação, futebol, corrida ou ciclismo. Então, trabalhar com dados. Então, a gente tem a ferramenta do treinamento de força baseado em velocidade e a gente usa também de alguns métodos como treinamento pliométrico, né? Então, tudo que a literatura científica mostra que é eficaz para melhorar o rendimento esportivo, melhorar a economia do gesto esportivo. A proposta inicial do nosso treinamento é trabalhar com recondicionamento de lesão e performance esportiva. Mas com o passar do tempo, a gente foi recebendo indicações médicas e hoje a gente trabalha também com idosos, né, e que buscam ter mais funcionalidade, longevidade, ter mais independência. Então a gente tem trabalha com uma variedade muito grande de alunos e com objetivos bem distintos. E o que me permite adaptar o treino de cada um é fazer uma boa avaliação, né? Então, na avaliação eu consigo identificar exatamente o nível de condicionamento físico de cada aluno e aí eu consigo direcionar melhor o treinamento, tá? Então, dessa forma eu consigo colocar a dose certa de treinamento para cada aluno. Por exemplo, a gente não costumava trabalhar com pessoas com fibromialgia e a gente recebeu uma aluna que ela precisava realizar o treinamento, indicação médica, porque ela tem fibromialgia. Então, através da nossa avaliação, a gente conseguiu identificar a condição física dela e colocar um treinamento adequado para não exceder nos exercícios e, com isso, ela tivesse dores e uma resposta negativa ao treinamento. Porque durante anos ela praticou o Pilates e o Pilates ela se sentia incapaz. Ela falava exatamente isso, porque era prescrito um exercício para ela não conseguia realizar e ela se sentia mal com aquilo, porque via idosos realizando aquele movimento que ela não conseguia. Então ela sentia dor e a autoestima dela caía por ela não ter a capacidade de realizar aquele movimento. Então, no caso dela, a gente conseguiu, através da avaliação, direcionar melhor o treinamento a um nível compatível com a capacidade física dela. E assim a gente faz com todo aluno aqui na Endurance, né? Idoso, pessoa lesionada ou aquele aluno que busca performance esportiva. Quando eu vinha preparando minha metodologia de trabalho, eu já observava no mercado que tinha um crescimento na prática dos esportes de Endurance. Por isso que o nome do nosso treinamento é Endurance Sport Science. Então, eu me preparei para trabalhar com esse público vendo a demanda do mercado. Só que hoje eu trabalho com atletas de outros esportes, como natação, futebol. Na minha preparação para abrir o meu centro de treinamento, eu vi essa necessidade. Realmente, nos últimos anos, vem crescendo muito a prática de esporte de endurance, porque a gente tem um litoral muito bonito. Então, quem mora aqui quer aproveitar nossa cidade, nossa praia, praticar corrida, natação, ciclismo, tá? E pessoas que estão vindo de fora, morar aqui em João Pessoa para ter essa qualidade de vida, também busca praticar esporte de endurance. Então, hoje a gente tem vários atletas que são daqui de João Pessoa, como também de outros estados que vêm morar aqui e nos procuram para fazer um trabalho de preparação para a prática do seu esporte de endurance.
No momento que a gente tomou a decisão de colocar nas nossas redes sociais as conquistas dos nossos alunos, então sempre que um aluno se recondicionava de uma lesão, a gente postava, sempre que um aluno alcançava uma meta e uma prova, a gente colocava nas nossas redes sociais, e a gente foi vendo, cada vez mais alunos conseguiam alcançar suas metas, seus objetivos, a subir em pódio. Então foi esse momento que eu pude observar quanto que a gente estava evoluindo e ajudando nossos alunos a alcançarem os seus resultados. Me chamo Val Valente, eu tenho 49 anos, pratico esporte desde pequena, né, desde a escola, do colegial, segui nesse mundo do esporte, gosto muito, já pratiquei vários tipos de esporte. Mas hoje eu me considero apaixonada pela corrida e já corro há 14 anos, já cheguei a fazer 5 maratonas e alguns desafios e sigo bem apaixonada pelo esporte, especificamente a corrida, né? Eu me apaixonei pela corrida e aí realmente a gente vai querendo melhorar e melhorar o condicionamento, melhorar o conhecimento. E aí eu fui me aprofundando no mundo da corrida. Então já houve essa grande diferença em treinar aqui, né? Que em outros lugares às vezes a gente se afasta do esporte para poder tratar a lesão e aqui não houve isso. Bem, o que me impacta muito é a diversidade, né, da Endurance. Eu posso correr no asfalto, posso correr em trilha, posso correr em vários lugares. E eu conheci Evaldo através de eu tive um pequeno desconforto na lateral, depois de praticar bastante trilha, um ano passado. E eu senti um incômodo no quadril, aí eu tive que fazer um condicionamento, um tratamento específico para esse desconforto. E aí eu conheci realmente um treinamento, né, um condicionamento diferenciado, que a gente começou por uma avaliação que ele fez em todo o meu estado, né, naquele momento. E aí a gente trabalhou exatamente o que estava fraco em mim, o que eu precisava fortalecer. E aí realmente foi uma diferença muito grande no que eu já sabia sobre fortalecimento e condicionamento físico e que só me ajudou, né? Eu passei bem pouco tempo, acho que 2 meses só, tratando essa possível lesão. Mesmo assim, não me afastei da corrida, eu continuei correndo, menos, mas continuei correndo para ver como estava agindo o tratamento, né? E eu consegui me recuperar muito rápido, inclusive voltei a correr 10 quilômetros com 3 meses já de tratamento. E o que me impactou muito foi a diferença, né, do tratamento em relação aos outros que eu já conhecia. Então é bem específico aqui o espaço, né? Ele foca realmente através da avaliação no que o corredor está precisando fortalecer e para que ele volte a fazer o mais breve possível o esporte que ele tanto gosta, né? Além da questão física, né, da melhora do condicionamento físico, a gente observa aqui nos treinamentos realizados na Endurance, a parte mental, né, de alcançar a meta. Né? Quando os nossos alunos alcançam a sua meta, a gente observa como a autoestima sobe, a confiança, e isso não só com nossos atletas que sobem pódio, mas também nossos idosos. Por exemplo, a gente vê como a autoestima sobe ao receber um elogio em casa, que ele hoje, por exemplo, eu tenho um aluno idoso que não era capaz de pegar um botijão de água e colocar no bebedouro. E aí ele chega aqui para mim contando: Evaldo, eu fui capaz de pegar esse botijão de água e colocar no bebedouro, e ele fala isso com alegria, e a gente observa a felicidade e aquela autoestima em poder voltar a realizar essas atividades que ele não costumava realizar. Então eu observo muito a melhora da autoestima e da confiança nos alunos ao alcançar seus objetivos, inclusive nas atividades do dia a dia, recuperando sua funcionalidade. Oi, eu sou Arthur e tenho 7 anos de idade. Oi, eu sou Fernanda, mãe de Arthur e Alice, esposa de Evaldo, e junto com ele fundei a Endurance. Também sou formada em Educação Física, mas a minha área sempre foi natação infantil. Quais os esportes que você pratica? Eu pratico futsal, nado, ando de skate, Pedala. pedalo e
corri também e já pratiquei CrossFit. O esporte sempre foi muito importante na minha vida, na vida de Evaldo. Não é à toa que a gente escolheu o curso de Educação Física. E aí, quando Arthur nasceu, eu que sempre tive essa área, estava nessa área de natação infantil. Quando ele completou 6 meses, eu comecei a dar aula de natação infantil para ele, né? Da natação para bebê. E aí ele sempre evoluiu na natação, a gente sempre incentivou. Na pandemia foi mais forte para a gente treinava em casa. E aí quando foi tendo mais abertura para a gente poder sair de casa, eu ia na bicicleta, Evaldo ia correndo e ele ia com a gente na cadeirinha. Aí depois, quando ele cresceu mais um pouquinho, ele ia correndo com Evaldo e eu ia acompanhando na bicicleta. E aí agora a Alice, que também está não começou a natação ainda, mas vai começar, mas ela também está com a gente. Evaldo corre, Arthur pedala, eu vou pedalando e ela na cadeirinha. A gente vem seguindo e incentivando sempre o esporte na vida deles e mostrando a importância que ele tem, sempre teve na nossa vida e a gente quer passar para os nossos filhos também. Começou a natação ainda, mas vai começar. Mas ela também está com a gente. O esporte da família influencia o dia a dia da formação do seu filho. O esporte foi muito importante na minha vida, na vida de Evaldo. Mas eu sempre tive o curso de Educação Física. E aí, quando Arthur nasceu, eu sempre tive essa área, estava nessa área de natação infantil. Quando ele completou 6 anos. O esporte da família influencia o dia a dia da formação do seu filho. Oi pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like.